E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Python Basics aqui da Let's Code. Agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor sobre como o código Python ele é escrito, está na hora da gente prestar atenção na importância de estruturar bem um código Python. Um programa Python ele é executado linha a linha. Então imagine que escrever um código Python é como se, por exemplo, você estivesse ensinando um amigo ou um parente a chegar na sua casa. Mas nesse mundo antes do Waze, antes do Google Maps, o que a gente tinha que fazer era explicitar cada passo para esse amigo ou parente. Chegue na rua tal, vire à direita, 2 ruas depois, vire à esquerda, faça o retorno, entre tantos outros passos. Se você errasse os passos ao informar esse amigo ou parente como chegar na sua casa, ou seja, dissesse que só após 2 semáforos a mais ele deveria dobrar à direita, ou simplesmente dobrar à esquerda, você errou a direção. Certamente esse cara não ia chegar na sua casa. Com o Python acontece a mesma coisa. A estrutura dos comandos, como a gente escreve, é muito importante para que a gente alcance esse objetivo. Essa sequência de passos que a gente insere no computador é basicamente o que a gente chama de algoritmo. Então, essa palavra que hoje é tão normal da gente ouvir nos jornais ou ler num artigo, que parece por muitas vezes tão complexa, basicamente é o que a gente vem escrevendo desde o primeiro momento que a gente abriu o nosso Jupyter Notebook. Então, primeiro, para tornar as coisas um pouquinho mais interessantes, a gente vai aprender algumas funções novas do Python. A primeira delas vai ser a função input. Essa função permite que o usuário interaja com o nosso programa, fornecendo alguns valores que a gente possa utilizar, como por exemplo, caso a gente queira perguntar nome, idade ou qualquer outra informação para o nosso usuário. A função input, diferente do print, ela sempre retorna um valor que é o que o usuário digitou para o nosso programa. Ou seja, é importante que a gente armazene esse valor dentro de uma variável, ou senão ele vai ficar perdido ao longo do nosso programa. A gente já tinha falado aqui anteriormente da função print. A função print ela é uma função de output, ou seja, ela só imprime algo na tela. A função input, no entanto, ela é uma função de entrada, ou seja, eu vou recuperar um determinado valor através da função input e, é claro, se eu recuperei esse valor, eu preciso guardar ele em algum lugar. Eu preciso colocar esse valor dentro de uma das nossas gavetinhas, dentro de uma variável. A função type ela auxilia a gente a descobrir qual que é o tipo de um valor armazenado numa variável. A gente vai utilizar essa função nesse momento porque eu quero mostrar para você qual que é o tipo do valor que é sempre retornado por essa função input. Então agora, vamos dar uma olhadinha na tela para ver como isso funciona. Bom, pessoal, então, para a gente começar aqui falando de input e casting. Então, o input, como a gente vai pegar uma entrada do nosso usuário, e o casting é como que a gente vai conseguir transformar entre diferentes tipos, dentre os que a gente já viu de dados aqui no Python. Então, para a gente começar a falar de input, eu vou criar aqui uma variável idade, que vai guardar o input do meu usuário sobre a sua idade. Essa daqui é mais uma função do Python e permite que a gente armazene um valor que foi retornado pelo usuário numa variável, por exemplo. Para ela, você pode ou não passar uma mensagem que identifique o que você está pedindo de informação. Nesse caso, eu vou passar perguntando informe a sua idade, pedindo, melhor dizendo. Ok? E depois, logo em seguida, eu quero printar para vocês o que foi guardado em idade e qual é o tipo do valor guardado em idade. Então, executando isso daqui, aqui no Jupyter Notebook fica bem bonitinho, ele mostra aqui para a gente o input e o campinho para a gente preencher. Então, nesse caso, vamos colocar aqui 34, por exemplo. 34 da classe string. Estranho, né? A gente colocou aqui um valor puramente numérico e o valor final ainda tinha como tipo string. Essa é uma característica importante da função input para a qual a gente precisa estar atento, sempre independente do valor que for imputado pelo usuário, esse valor vai ser mapeado para um tipo string. Ou seja, se de fato eu quero aqui um valor de idade, onde eu preciso fazer uma conta ou talvez uma comparação para ver se essa pessoa é maior ou menor de idade, por exemplo, eu preciso fazer primeiro um casting, uma transformação desse valor para um tipo numérico. Aqui no Python existem tantas funções de caching
quanto existem tipos primitivos. Então, se eu tentasse, por exemplo, converter a variável idade para um tipo inteiro, basta eu reatribuir o valor dela para o retorno da função int sobre o seu próprio valor. Dessa forma, eu já estou convertendo esse valor para um tipo inteiro. E agora, se eu fizer um novo print de idade e o tipo dessa variável, a gente vai ter no final 34, mas agora do tipo inteiro. Uma coisa importante ressaltar aqui é que nem sempre esse caching dá certo. Se a gente tentar fazer o caching de um valor que não tenha nada para ser convertido para inteiro, ou mesmo que atrapalhe, por exemplo, 1, 2, 3, ABC, o Python vai retornar um erro para a gente, ok? Então, isso daqui só funciona se for um valor de fato passível desse caching. Além da conversão para inteiro, a gente pode converter diferentes valores para diferentes tipos. Como, por exemplo, se eu quisesse converter um valor para um tipo flutuante, bastava eu utilizar a função de conversão float passando o meu valor, como, por exemplo, 123.25. Além disso, eu poderia também fazer o contrário. Poderia transformar numa string o valor 123.25. Eu posso ainda fazer esse tipo de conversão para valores booleanos. Por exemplo, transformando para booleano uma string vazia, a gente vai ter um valor falso. Diferente do que a gente teria se a string tivesse qualquer coisa aqui dentro. Isso se estende também para o campo dos valores numéricos. Só que nesse caso, apenas o zero vai ser mapeado para um tipo falso e qualquer outro valor vai ter uma saída verdadeira. Executando isso daqui, então. E aí, embora os dois primeiros resultados não pareçam no início muito diferentes, em relação ao booleano aqui a gente já consegue ver algumas coisas bem interessantes em relação a essa conversão. Bom, pessoal, agora que a gente já construiu essa base, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais completo, em que o nosso objetivo é tentar prever qual que é o montante que alguém pode economizar sabendo apenas o seu salário e gasto mensal. Então, a primeira coisa é declarar uma variável, eu vou chamar ela de salário mensal, e ela recebe o input que pede ao usuário que digite o valor do seu salário mensal. Em seguida, como a gente sabe que esse valor retornado será uma string, eu vou converter o valor para um tipo float. Agora, com esse valor já convertido, está na hora de saber qual é o gasto mensal do meu usuário. Então, vou mais uma vez pedir o input, pedindo para ele digitar o valor do seu gasto mensal, em média. Ok? Também vamos fazer a conversão desse valor para um tipo float. Opa! E agora, seguindo para a gente fazer uma projeção anual desses valores, eu vou dizer que a variável salário total vai receber o salário mensal vezes 12, assim como o gasto total recebe o gasto mensal vezes 12, e por fim, o montante economizado foi o valor do salário total menos o gasto total no ano. E agora eu posso fazer um print desse valor mostrando para o meu usuário que o montante que você pode economizar ao fim do ano é de... E aí eu vou utilizar a propriedade aqui da função print para separar esses valores para mim e imprimir para o usuário. Então, montante economizado. Vamos executar. Então, digite o valor do seu salário mensal. Vamos colocar, por exemplo, 5.000. Digite o valor do seu gasto mensal em média. Vamos colocar 2.000. O montante que você pode economizar ao fim do ano é de R$36.000, ou enfim, a moeda que você queira considerar. Então, esse exemplo aqui que a gente criou é um perfeito caso do que a gente chama de algoritmo.
O algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos bem determinada que, se executada perfeitamente, a gente chega num resultado final como esperado. Bom, nesse ponto da aula, acredito que você já tenha entendido a importância de escrever código corretinho aqui no Python, na sequência específica em que o computador precisa executar. Na próxima aula, a gente vai aprender a como ensinar esse algoritmo a tomar caminhos diferentes na execução do seu código, dependendo de algumas condições. Fechado? Então, façam os exercícios e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!